Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Nós estamos começando mais um encontro com a palavra e nessa noite nós também iremos iniciar uma nova série de estudos com o tema O Deus Esquecido. Nós iremos tratar de um assunto muito importante para a igreja, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas e na Igreja de Cristo. Eu quero convidar os irmãos, neste momento, a abrir as suas Bíblias comigo lá no Evangelho de João. No capítulo 16, nós iremos ler do versículo de número 7 até o versículo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, do capítulo 16, do versículo de número 7 ao versículo de número 15. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas, se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém. O Deus Esquecido é um título de um livro do teólogo inglês Francis Chan, aonde ele aborda a importância do Espírito Santo na vida do cristão, na vida da igreja. Muitas vezes nós negligenciamos a presença e o poder do Espírito Santo de Deus na vida do cristão e também na vida da igreja. Nós estamos tão ocupados, tão preocupados, tão atarefados, que acabamos esquecendo, acabamos deixando de lado a busca pela plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo não é uma força, ele não é um ser distinto de Deus, ele não é um outro Deus, ele é Deus. Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Os três são um e um são três. Na matemática infinita de Deus, a nossa sabedoria finita, humana, limitada, não consegue compreender este cálculo.
porque para nós 1 mais 1 e mais 1 é igual a 3. Para Deus, 1 mais 1 e mais 1 é 1. Então, o Deus Pai planejou a nossa salvação, o Deus Filho se encarnou e executou a salvação do homem, e o Deus Espírito Santo confirmou, selando o homem para a salvação. Então, lá no capítulo 1 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala da ação dos três em comum para a salvação do ser humano. E infelizmente nós focamos muitas vezes a nossa vida somente no Deus Pai, no Deus Filho, e esquecemos do Deus Espírito Santo que habita em nós. E é muito importante que nós possamos voltar à comunhão, à busca, à plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos a salvação. Charles Haddon Spurgeon dizia que era mais fácil um leão virar vegetariano do que o homem ser salvo sem a obra do Espírito Santo em sua vida. Porque é o Espírito Santo que nos convence, como diz o texto aqui. É Ele quem nos leva ao arrependimento. É Ele quem nos leva até Cristo. É Ele que traz a convicção dos nossos pecados e nos faz declarar diante de Cristo a nossa culpa e se arrepender. É Ele quem faz o trabalho da regeneração do ser humano. É Ele que faz o homem nascer de novo. Certa vez, aqui no Evangelho de João, um homem muito conhecido e muito intelectual, um grande mestre da lei chamado Nicodemos, procurou Jesus e perguntou a ele o que ele teria que fazer para ser salvo. E Jesus disse para ele: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Necessário é nascer de novo. E só nasce de novo, só passa pelo processo de regeneração aquele que é selado pelo Espírito Santo de Deus, aquele em qual o Espírito Santo de Deus habita. Somente este pode herdar o reino dos céus. Então é muito importante que voltemos à prática da busca do Espírito Santo em nossas vidas. O teólogo John Stott, ele diz que hoje as igrejas vivem em um extremismo muito perigoso. Por um lado, existem igrejas que buscam incessantemente o Espírito Santo, mas estão atrás apenas do seu poder e dos seus dons. Estão em busca frenética pela presença do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo de forma sobrenatural. Então eles programam as suas agendas voltadas a essa busca, com seminários, com encontros, com palestras, com conferências, com reunião de clamor, com vigílias, e enfim. Só que não querem ser apenas cheios do Espírito Santo, mas querem receber o poder, com o intuito de crescer espiritualmente, mas de uma forma
para chamar a atenção do mundo e não simplesmente uma forma de se encher do Espírito Santo. Então buscam o Espírito Santo de qualquer forma e acabam se perdendo na sua doutrina, acabam se perdendo na sua liturgia, colocando elementos dentro dos cultos, dentro de suas reuniões que não procedem da palavra de Deus, que não procedem da doutrina cristã. Porque o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. Nós acabamos de ler aqui no versículo 14, Jesus dizendo isso: Ele me glorificará. Então a função do Espírito Santo é glorificar a Cristo através da vida do cristão, através da igreja. Se a igreja não está glorificando a Cristo, se o cristão não está glorificando a Cristo, então não é o Espírito Santo quem está dominando, quem está controlando a sua vida, porque o Espírito Santo, ele glorifica não a ele, mas a Cristo. Ele aponta para Cristo, ele leva o pecador até a Cristo, ele leva a igreja até Cristo. E o outro extremismo, o outro lado, são aquelas igrejas que estão engessadas na sua ortodoxia, que procuram apenas o conhecimento, mas não a experiência, que se contentam apenas em saber, mas não se contentam em conhecer, em experimentar a presença de Deus em suas vidas e acabam negligenciando o Espírito Santo de Deus. Então é preciso termos um equilíbrio em nossas vidas. Precisamos sim entender a palavra de Deus, precisamos buscar conhecimento da palavra de Deus, mas melhor que conhecer a palavra de Deus é conhecer o Deus da palavra. A partir do momento em que nós entendermos a importância de sermos tocados pelo Espírito, de uma experiência com o Espírito Santo, nós entenderemos aquilo que Cristo disse para a mulher samaritana, que rios de águas vivas fluirão daqueles que beberem da fonte, daqueles que forem cheios do Espírito Santo de Deus. Então é preciso sim ter esta busca, é preciso ter sim querer sentir mais de Deus, querer ter a vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos encoraja, é Ele que nos molda, é Ele que nos capacita. A palavra de Deus diz que o cristão é moldado pelo caráter de Cristo através do fruto do Espírito na vida do cristão. E o cristão, ele tem poder para lutar contra as trevas, contra as forças do mal, contra as forças malignas, através dos dons que o Espírito Santo capacita ele. Através dos dons, ele consegue não somente batalhar espiritualmente, mas consegue também servir a igreja, servir o próximo. Então, quantas bênçãos, quantas maravilhas, quantos tesouros o Espírito Santo tem para dar a todos aqueles que se entregam ali, que entregam o seu coração e deixam-se ser controlados pelo Espírito. Então, que esse Deus esquecido possa reavivar os nossos corações, possa inflamar os nossos corações, que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus e vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que nós buscamos, o avivamento, aquilo que nós buscamos, a presença de Deus alcançando a nossa família, alcançando os nossos amigos, alcançando as pessoas
que são próximas de nós, que possamos deixar o Espírito Santo usar as nossas vidas para alcançar essas vidas. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Lá no Antigo Testamento, quando o profeta Eliseu ele foi procurado por uma viúva que ela havia perdido o seu marido, e os credores estavam ali para cobrar a sua dívida e estavam a ponto de levarem os seus filhos como escravos. E essa mulher desesperada procurou o profeta Eliseu por ajuda, e o profeta Eliseu perguntou para essa mulher: o que posso te ajudar? O que você tem em sua casa? E essa mulher disse: eu tenho umas poucas vasilhas e um pouco de azeite. Então o profeta disse para ela: vá até a casa de seus vizinhos, pegue vasilhas vazias, junte-as e vá para a sua casa e encha elas com azeite. Então a mulher fez como o profeta havia lhe dito, pegou as vasilhas vazias, levou para a sua casa, entrou no seu quarto e começou a encher aquelas vasilhas. E conforme ela ia enchendo aquelas vasilhas vazias de azeite, o azeite ia se multiplicando e ela foi enchendo vasilhas, a ponto de acabarem-se as vasilhas. E quando acabou as vasilhas, acabou todo o azeite. E ela pegou aquelas vasilhas que estavam cheias de azeite, vendeu e com o dinheiro pagou a sua dívida. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é sobre o momento em que ela estava enchendo as vasilhas vazias. No momento em que as vasilhas que estavam vazias acabou, o azeite acabou. Isso nos ensina que a limitação não está em Deus, está em nós. Enquanto nós estivermos cheios de tantas outras coisas, enquanto nós colocarmos outras coisas à frente de Cristo em nossas vidas, enquanto nós nos enchermos a nossa carne, enchermos o nosso espírito com esse mundo e o que ele pode oferecer, nós não seremos cheios do Espírito Santo. É preciso se esvaziar de nós mesmos, se esvaziar do mundo, do nosso orgulho e nos humilharmos diante de Deus para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Os grandes derramamentos do Espírito Santo que aconteceu no passado, os grandes avivamentos, começaram com orações pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus a sua presença, pedindo ao Espírito Santo: faz de novo, como fez no passado com os apóstolos, como fez no passado com os pais da igreja. Faz de novo, Senhor. Então os grandes avivamentos começaram com orações simples, com pessoas vazias querendo ser cheias do Espírito Santo. Então que possamos deixar o Deus Espírito Santo controlar as nossas vidas. Eu quero desejar a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço e até lá. Trazer